Bem-vindos a Bluecast, o podcast empresarial business que conecta você para poder melhorar a sua empresa e crescer ela e fazer o melhor, trazendo sempre novidades e aquilo que você precisa para a sua empresa no dia a dia. E hoje eu estou aqui junto com uma convidada especial, prazer, eu sou o primeiro, Danilo Teles, fundador e sócio e dono da Bluepeak Consultoria Financeira. Estamos aqui hoje com uma amiga parceira que aceitou estar aqui hoje para nós conversarmos um assunto super importante. Então, observa, assiste esse episódio completo, que com certeza vai agregar muito nos seus negócios. Às vezes que você está esperando, achando que não tem mais jeito, essa conversa vai ser muito boa para você aplicar dentro daquilo que você está no seu dia a dia, na empresa. Com certeza você vai tirar muito insight e nós vamos poder te ajudar também depois, respondendo perguntas e tudo. Eu estou aqui com a doutora Silvia, ela é sócia proprietária da Borba Poltronieri. Ela é uma empresária, uma advogada, fala sobre recuperação empresarial, direitos tributários. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco mais, porque o currículo dela, se eu for ficar falando, nós vamos ficar 1 hora falando só do currículo dela, que ela é mentora, business, ela é sensacional. E hoje ela veio aqui para conversar um pouquinho conosco. Doutora Silva, muito obrigado, que alegria receber você aqui. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que vai assistir. Muito obrigada, Danilo, por essa oportunidade. É um prazer estar junto com você aqui, A gente tem aí trilhado juntos um caminho aí de sucesso. Verdade. Com os nossos clientes, de muito êxito. Então, primeiro, obrigada pela nossa parceria, que tem sido exitosa. E é muito, para mim, gratificante falar sobre empresas, Eu Sim. nasci num escritório praticamente de contabilidade, que era do meu cunhado, e desde muito menina eu transitei nesse universo empresarial. E não sou tão nova quanto gostaria de ser, mas dentro disso, como eu comecei muito nova, eu enfrentei todas as crises econômicas que a gente já conhece, Desde Sim. a época lá do Plano Collor, Sarney, Bresser, enfim, tivemos tantos e tantos planos. Então eu vi muitas empresas crescerem e realmente caírem. Sim. E dentro disso eu trago um aprendizado muito grande de como recuperar uma empresa e por que muitas empresas que tinham tudo para dar muito certo não conseguiram ser exitosos nessa parte de conseguir se levantar. Interessante. E aí, quando toco nesse assunto, que você aborda ele muito bem, que é a parte de recuperação, Então, você tem essa expertise de alguns anos, enxergando isso, vendo sobre os dias nós já juntos em alguns clientes e no nosso dia a dia também, e quando a gente traz esse processo de recuperação. A recuperação, muitos empresários, acho que você já passou por muitas empresas, que desacreditava ter uma solução, e vocês chegaram lá e mostrou que é possível fazer uma recuperação. Com certeza. Na verdade é assim, quando existem 2 ou 3 formas, Eu não me lembro agora quem que citou isso, mas tem um dos pensadores que ele diz que o esperto, o inteligente, ele aprende com o erro do outro. O medíocre aprende com os próprios erros, Sim. E o imbecil não aprende, ele fica no erro. Isso se aplica muito dentro da área empresarial. Infelizmente, temos esses 3 tipos de empresário. E o empresário, antes de tudo, ele tem que entender que ele é uma pessoa. Sim. E que ele precisa, dentro dele, primeiro entender qual o caminho que ele quer tomar. Porque se ele encontra vários caminhos, qualquer caminho que ele toma, serve. Na vida, se a gente não souber onde nós vamos, não ter uma direção, um caminho, uma meta ali, qualquer caminho que for, não tem... qualquer caminho que você chegar, qualquer lugar que você chegar, vai ter que servir, porque você não buscou. E o que acaba acontecendo, que a gente percebe dentro das estruturas das empresas, que infelizmente é um problema cultural que a gente enfrenta no nosso país. Nós não fomos formados para sermos empreendedores. Sim. Muitos foram informados para ser empreendedores, mas não empresários, que são coisas distintas. Exatamente. Empreendedor e empresários são coisas diferentes. E nós temos muito mais uma cultura hoje de empreendedorismo. Deixa só um pouquinho mais. Isso. Nós temos muito mais uma cultura hoje de empreendedorismo
do que uma cultura empresarial. Por quê? Qual é essa diferença? É do brasileiro ser inovador, ser criativo, da nossa, digamos, da nossa natureza. Dá o jeitinho brasileiro. De estar à frente de algo novo. A gente tem um pouco essa coisa da criatividade, né? O brasileiro, ele não gosta da mesmice, né? Nós gostamos, no geral, o homem médio aí, mas a gente percebe isso. Gosta de comer coisas diferentes, de conhecer outros lugares. Eu tenho acesso com muitas pessoas de fora do país, principalmente os europeus, eles não têm essa cultura. Para eles estão ali, não tem. Então, eu convivo, né, eu tenho familiares que são europeus, eles têm uma coisa muito enraizada. Então, é aquela coisa, não, se eu estou comendo arroz, para que eu vou experimentar macarrão? Não, o arroz para mim tá bom. E nós temos muito isso, né, de querer o novo. E isso está muito na veia. A gente passa num lugar e quer experimentar, já quer conhecer. E isso é muito na veia do empreendedor. Então, o que acaba acontecendo? O empresário, quando ele começa um negócio, ele começa muito animado. Ele cria métodos, planos e começa muito bem. Só que todo negócio, ele vai enfrentar desafio. A vida inteira, né? A vida é desafio. Porque tudo tem que passar por um processo de ajuste, por um processo de adequação. Em virtude disso, a gente percebe que o empresário brasileiro fica na primeira fase, nessa fase do empreendedor. Quando uma coisa começa a dar um pouquinho errada, alguma coisa que precisa organizar, ele já desanima e ele começa a voltar. Por isso que muitas empresas quebram. Porque na primeira dificuldade que o empresário, o empreendedor, né, que ele ainda está no momento empreendedor, ele encontra, na primeira dificuldade, ele já começa a querer jogar tudo para cima e fala assim, não faz sentido eu continuar, porque é dívida, porque entrei no cheque especial, porque estou devendo o fisco, estou devendo o imposto, estou devendo um monte de coisa, e aí ele joga tudo para cima e volta a ser ali procurar um emprego, volta a tentar a expertise dele. Nós temos clientes assim, até um em comum, que deu um problema muito ruim e a ideia dele no momento atual não, eu vou vender tudo isso, vou acabar com tudo e eu vou trabalhar para alguém. Mas espera, você já está vivendo, você está maturando a sua empresa, ainda vai para 5 anos. E é uma coisa assim, né? Nossa, você chegou tão longe. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa já construiu algo muito sólido, mas é óbvio, é o cansaço, né? O estresse, que é uma coisa... E também, eu acho que realmente é o cansaço, o estresse que vai acontecendo tudo isso. Mas conforme a empresa vai crescendo, a pessoa ela acaba achando que ela consegue manter o fluxo do jeito que ela vinha. Só que vai crescendo, ela precisa trazer braços para ela. Especialistas, pessoas, para poder crescer e estruturar. E eu vou mais longe. Eu acho que não é quando a empresa começa a crescer. Este é o grande problema. Esperar já estar grande, né, para querer buscar. A empresa ela precisa se profissionalizar desde o início. Porque quando você tem um expert, você tem um especialista em algo que você vai fazer, é diferente. Porque você tem uma outra visão. Só que aí a gente volta na questão cultural. Mas o jeitinho brasileiro diz assim, não, eu sou o cara. Eu fui, por exemplo, um exemplo, tá? Eu fui funcionário da empresa AYZ lá, há tantos anos eu era o melhor funcionário. Então eu sei tudo. Eu fui um gerente de chão de fábrica, eu entendo de relações industriais. Isso seria uma vaidade do empreendedor. Imagina que vai vir um cara aqui para me explicar, para me falar o que eu tenho que fazer, eu que vou dar aula para ele. Então falta um pouquinho nesse sentido, é verdade, de uma certa, digamos assim, humildade, ou eu nem vou dizer humildade, mas assim, uma certa consciência de que você está criando um organismo vivo. Sim. Porque a empresa, quando você abre um CNPJ, ela passa a ser uma pessoa jurídica. Por trás daquele CNPJ existe um CPF. A gente tem que entender que esse CNPJ é um microcosmos. Em volta dele, quantos que vão transitar? Sim. Né? Quanto ali de pessoas, de serviços, muitas vezes uma empresa nem tem noção de quanto reverbera
para a sociedade, ou às vezes para aquele local que ela está. Às vezes ele está olhando só para ali, mas ela está reverberando. E isso é o que a nossa Constituição Federal fala, que o mais importante que se buscava dentro dos princípios fundamentais é a função social da empresa. Sim. Porque uma empresa, a partir do momento que você abre um CNPJ, você não pode se preocupar só com você. Você precisa se preocupar com todas as pessoas que você vai atingir. Então, por isso é necessária esta profissionalização, que muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes... Então, o conselho, antes que chegue numa recuperação, gera uma estrutura, era fazer antes uma estruturação, né, para poder já crescer firme, a base sólida ali, que aí ela cresce, não tem esse problema para chegar lá na frente, tem um problema. O ideal seria que, para que todo um empreendedor, empresário, uma pessoa que, olha, eu quero... Porque se você cria todos os elementos, não que você não vai ter problemas ou que você não vai ter dificuldades. Eu não gosto de falar problema porque é uma palavra ruim de usar mesmo, que você não vai ter desafios. Mas se você tem uma estruturação, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É uma questão só de tempo, mas não tem como dar errado. Sim. Porque você sabe para onde você vai, você tem uma meta e você tem um objetivo traçado. E esse objetivo, ele vai tendo etapas que vão sendo cumpridas. Então, cada dia você vai andar um passo, mas esses passos estão muito bem calculados. E quem vai te ajudar a calcular isso? São profissionais. Exatamente. Então, por exemplo, eu contrato o Danilo na área financeira. O Danilo tem como me fazer uma projeção de como isso vai acontecer. Fazer um diagnóstico do que você já está vivendo ali, analisar, criar uma projeção em cima disso e te monitorar, acompanhar para que você fique dentro daquela projeção e já gerar aquele alerta, alguma coisa deu errado, tem que corrigir, te direcionar. A mesma coisa na área jurídica, né? Porque tem gente que fala, não precisa do advogado, ele vai lembrar do advogado quando ele recebe um processo trabalhista. Que é um grande erro. Que é um grande erro. Principalmente empresário, né? O empresário, ele deve ter um advogado como um plano de saúde você tem. Porque também é uma questão cultural. O advogado no Brasil, ele é visto para corrigir alguma coisa. E quando você tem a prevenção, você não precisa corrigir. Exatamente. Então, assim, você iniciou. É importantíssimo, quando você começa um negócio, buscar qual é o melhor caminho que você tem social, né? A nível de estatuto mesmo, tipo de empresa, porque tem vários tipos de empresa. Qual é o regime tributário melhor? E muitas das vezes você tocou num assunto bem importante, porque muitas das vezes a empresa ela tá num simples porque é simples para o contador e simples para ela ali do dia a dia, mas não necessariamente ela tá correta. Talvez ela tá pagando mais imposto, ela tá fazendo as coisas prejudicando a empresa, em vez de ela estar num regime bom ali, onde ela poderia estar economizando imposto, trabalhando de outra forma, ela entende. Então tudo isso é uma análise que um jurídico consegue verificar. E além de tudo isso, ainda você tem alguns contratos adjacentes. Por exemplo, um contrato de locação. Se você não souber fazer se você não tiver onde você locou uma análise prévia para ver quantos meses você locou, você sabe, e aquela pessoa pede aquele ponto depois, você perdeu o seu negócio. Então você tem que ter essas noções. Você contratou um prestador de serviço, você precisa registrar uma marca, né? Também é um profissional na área de patentes, que é muito importante. De repente a sua marca explode e você não registrou, você perdeu o domínio dela. Então, assim, tem muitas nuances dentro de toda essa questão. E o que acaba acontecendo, na verdade, é que o empreendedor, ele não faz isso. Ele chega e fala assim, eu quero montar alguma coisa, ele pensa assim muito na questão da produção, na máquina que ele vai comprar. E ele não vai nem na expertise dele, né? Ele nem na expertise, ele vai na ideia, ou ele vai na ideia... Tem um assunto que aconteceu até recentemente... A pessoa ela faz uma lista de coisas que talvez ela poderia fazer. Você tem expertise? Até onde vai a sua expertise? Né? Então, assim, também... Você é também jurídico, mas assim, a gente está no meio do empresário e tal. E às vezes começa a dar errado uma coisa, ele tira o foco daqui e coloca o foco em outro lugar.
Aí começa a dar ruim ali, ele fala, não, vou abrir mais uma coisa. Aí daqui a pouco ele tem 10 negócios e os 10 negócios ele já não está conseguindo controlar, não está conseguindo fazer nada. E o grande, eu acho que a grande... é até engraçado, né? Como se não fosse trágico. Mas qual é a grande questão relacionada a isso que você falou? O empresário ou a pessoa que está tentando ali empreender, muitas vezes ela não tem propósito. Então é a história do gato da Alice. Quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, muitas vezes, ele vai na internet, ele vai já movido por um sentimento péssimo, que é inveja. Então, ele fala, nossa, aquele ali tá ganhando dinheiro, vou fazer aquilo. Exatamente. Aí, mas ele começa, porque, como você falou, não tem expertise, não tem, inclusive, não tá no propósito dele, ele não tem aquilo as pessoas colocam, porque assim, o propósito, né, quem tá aqui tem a missão, visão, valores, a gente tem o nosso propósito também. Muitas das vezes ele coloca, não é nem o que você falou, não tem um propósito. Então ele mira o quê? Ele mira o dinheiro. Dinheiro. Ele começa a olhar, ele olha para o empreendedor ali, ele olha para alguém fazendo alguma coisa, ele acredita que aquilo ali deu muito certo na vida daquela pessoa, e quando a gente olha para a internet, para as redes sociais, parte daquilo na vida real. Com certeza. Só que aquilo encheu o olho do lado de quem está aqui do outro lado, e que nem você falou, né, gera aquele, já vai com um sentimento de uma inveja, um sentimento de falar, eu quero aquilo, eu quero viver aquilo, e o que acontece? Ele começa a atirar para todo lado. E aí, quando isso acontece, o cara não vai viver a realidade dele, e ele começa a entrar para um outro assunto que nós vamos entrar aqui também, que é ter problemas emocionais. Sim. Daqui a pouco o cara não dorme, não começa a ter problema, perca de peso ou peso demais, começa a ter problemas emocionais. E até antes de a gente entrar nessa questão Sim, emocional, eu continuando até a nossa linha de raciocínio aqui. Quando ele abriu essa empresa, mas digamos que essa empresa deu tudo muito certo. Sim. Que pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. Aí ele começa a se sentir o cara, né? A Sim. questão de eu sou o super-homem, eu venci, eu superei limites. E tá tudo bem, eu acho que a autoestima é uma coisa muito importante. Só que como ele não tem estrutura, ele é como a estátua bíblica lá, né? A cabeça é de ouro, né? O peito sim, é de bronze e o pé de barro. Então, o que acaba acontecendo? Primeira enxurrada que vem, ele cai. Então, este é o grande problema que eu vejo dos meus 30 e poucos anos de advocacia empresarial. Nossa, me trouxe uma lembrança, um negócio que você trouxe esse assunto da estátua, e é verdade, né? Uma explicação bem clara. Ou seja, por mais que você tenha cabeça de ouro, peito de bronze, tudo, mas se você não tiver a base, o seu pé, primeira coisa que vier. Então, assim, voltando lá, só recapitulando para a gente entender. Quando eu abro uma empresa ou eu crio um empreendimento, enfim, a minha vida lá, a minha missão, enfim. Mas eu não tenho uma estruturação. Eu posso dar muito certo, mas eu não posso correr riscos de ter Ainda crise. Ciro dar muito certo seria quase um unicórnio, né? Que nem diz assim, porque de cada 1 milhão, estourou rápido e deu muito certo. Exato, Os mas outros vamos dizer processo. assim, a gente nem vai chegar na questão do unicórnio. Vamos dizer assim, não, deu certo. Consigo ali o meu dia a dia, o meu ganha-pão, consegui comprar um carrinho legal, consigo levar meu filho pra Disney, que é o padrão de vida que o empresário busca hoje é levar a família pra Orlando, Disney. Exatamente, e ter lá um carro legal, enfim, tá tudo bem. E acho que isso é salutar. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter essas vontades. Mas o que falta, na minha visão, é isso. Eu começo muito bem e eu acho que está tudo bem, só que não está. Porque a primeiro momento em que acontece alguma coisa no mercado, o primeiro desafio, ele se desestrutura. Se eu não estou estruturado, eu tenho um problema. Um exemplo clássico que eu vejo assim, em 50% dos clientes que eu atendo, ele está indo muito bem, só que ele acha que ele tem que fazer um investimento novo. Eu tenho que mudar de galpão, eu tenho que comprar uma máquina nova, eu tenho que... E sem ter, mais uma vez, uma assessoria. Sem ter... Ele olha para lá, ele acha que pode, que dá ele e vai. Na intuição. Ah, não, isso aqui tá muito pequeno, vamos lá. Tá, só que se você aumentar
Seus custos. Os seus custos fixos. Será que você está preparado? Será que esse faturamento que de repente está refletindo é real ou é sazonal? E quem vai te dar isso é só você o consultor. precisa. É só uma pessoa técnica, principalmente na área financeira. Eu sempre bato nas empresas, assim, que as empresas chamam e dizem, eu quero que você arrume. E aí a gente vai, né? A gente tem todo uma estratégia para a recuperação da empresa. Não é algo muito simples, mas também não é nada que não é factível, mas a gente tem uma estratégia. Só que dentro da minha estratégia, se eu não tiver um acompanhamento financeiro claro, você precisa ter os dados até para te direcionar as decisões que serão tomadas. Porque sem dados... E te digo por quê. Porque eu já vivi isso. Empresas que falaram, não, financeiro sou Joe. Eu cuido do meu financeiro. Como que você faz isso? Eu tenho uma planilha de Excel maravilhosa, que só falta falar. Geralmente é o Excel. É o Excel. O cara tem lá uma lista, assim, 10 anos guardada no Excel. Aquela planilha de Excel, ok, você quer, sem problemas. Mas assim, eu tive um caso muito emblemático de um cliente, já há muitos anos atrás, que o que aconteceu? Eles eram... Pode contar caso aqui? Pode contar o caso. Então, conta um caso que nós gostamos disso, porque já puxa o assunto e serve de exemplo, insight para a pessoa não fazer a mesma coisa. Eu tive um caso que foi muito interessante, assim, eram 2 sócios, um ficava chão de fábrica e comercial. Então, ele era a mente pensante mesmo, de estratégia, era uma caldeiraria, eles prestavam serviço para Ford e para Peugeot. Logo que a Peugeot veio para o Brasil, tal, então era uma coisa assim, era uma empresa excelente, excelente. E ele era chão de fábrica. E o administrativo dele era o outro sócio. E o outro sócio, tá tudo bem. E compra, e cada um comprou, compra apartamento. Nossa, a empresa de vento em polpa. Chegou um dia lá, ele começou a perceber, o chão de fábrica, que não dá para pagar isso hoje porque não consegui dinheiro. Não tem caixa. Não tem caixa, não consegui trocar nota. A gente não conseguiu fazer a troca de nota. Aí assim, ele achou estranho, mas como assim fazer troca de nota? Nós estamos nadando, né? Conclusão, esse amigo, esse sócio, tinham amigos que envolveram a empresa numa ciranda financeira. Nossa. Então, um emitiu uma nota para outro, que emitiu uma nota para outro, que emitiu uma nota para outro. E descontava aquelas notas. Exato. E assim, quando a gente deparou com isso, que fui eu que levantei que isso estava em 800 mil reais. Assim, hoje, 800 mil reais nem é tanto dinheiro, mas em 1900, século passado... Nós estamos falando de o quê? Uns 6 milhões hoje? A gente está falando de uns 5, 6 milhões hoje. Então, foi 1900 e, sei lá, 2000, 2005, por aí. E aquilo foi assim, que acabou, inclusive com a sociedade. Não que acabou, mas foi um caso que o sócio que era chão de fábrica, ele se sentiu totalmente traído. E eles sentaram na frente da minha mesa e disseram assim, a gente veio aqui para desfazer a sociedade. E foi uma coisa bem interessante para mim, até espiritual, porque eu sentei com eles e falei, não, vocês não vão fazer. Vocês começaram juntos, vocês vão terminar juntos. E a gente do jurídico à conselheira. Sempre isso acontece. Sempre acontece. Né? Faz parte também da minha missão, porque eu também sou mentora em inteligência emocional, tenho uma formação em psicologia positiva, então eu trabalho muito essa parte das emoções também, que é o que a gente vai falar. Mas isso aconteceu e olha só, foi muito, porque para mim foi muito emblemático, porque naquele momento a gente conseguiu conciliar. O sócio que fez tudo isso pediu perdão, falou que ele não tinha intenção, é claro, ninguém tem intenção de chegar num ponto desse. E só que aí eles inverteram. Mas é que você vê, dentro desse contexto, eles não tinham intenção de chegar nisso. Claro, desde quando começa a ideia vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas você perde, chega um momento que na sua expertise, às vezes você não tem skill para isso, você perde o controle do seu fluxo de caixa, você perde o controle ali do quanto da grana que você tem, dos seus dados. Sim. Então, se você tem uma equipe, você tem uma consultoria ali,
um expert no assunto, te monitorando, te acompanhando, levantando a mão, falando, cara, tá errado isso, ó. Acabou. Ele não teria entrado nessa ciranda. Não teriam. Teria acontecido isso. E eles teriam visto o problema muito antes. Até o problema de entrar antes da ciranda. Por que ele entrou na ciranda? Por quê? Porque eles estavam gastando muito. Precisava de dinheiro. Precisava de dinheiro. E o que acabou acontecendo? Um dos amigos lá quebrou a ciranda. Sumiu com a festa. E foi bem complicado. E sabe o que aconteceu? No final, eles se reconciliaram, graças a Deus, ali. E foi um trabalho tão legal que, olha só, a gente conseguiu reverter, porque eles mudaram os papéis. Contratamos, na época, uma assessoria financeira que conseguiu ajudar a empresa. E o que foi mais, assim, por isso que eu falo que para mim marcou muito. Depois de uns 8 meses que tudo isso tinha acontecido, que as coisas já estavam tranquilas, o sócio que tinha feito toda essa confusão e que era o administrativo, ele foi morto na porta da casa dele. Caramba. Com um tiro. Então, assim, aí o sócio que ficou, ele veio depois, me abraçou, chorou, porque a gente esteve junto, né? Ele falou pra mim, doutora, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida, porque se eu tivesse, naquele momento, rompido com ele, eu nunca mais teria paz na minha vida. Olha só. E aí a gente começou uma outra batalha que foi os herdeiros, mas aí é um outro capítulo. É uma outra história, a gente mas, volta assim, a falar disso. Então a gente está propenso a uma série de coisas na vida que nós nem sequer sabemos, né? E inclusive uma delas é essa: será que nenhum empresário pensa que ele é finito? Que ele pode deixar um grande problema para a família dele, ele pensa muito em levar o filho para Disney, mas ele não pensa, e se eu morrer hoje, como meu filho vai ficar? Isso é um assunto bem interessante. Então, empresário, o pessoal que está assistindo, nós vamos fazer um workshop para empresários. Sim. Então, a data está definida ali meio concreta, mas provavelmente será no mês de abril. Nós vamos convidar todos os empresários. 12, né? Ou 12 de abril, ou 28, 29, que é o último sábado ali. Nós vamos fazer um workshop e nós vamos trazer muito sobre isso também. Sim, esse workshop que a gente pretende fazer, nós queremos abordar uma série de questões, porque a família, né, é o seu maior bem, na verdade. Exatamente. Não é a empresa. Então, o que a gente quer trazer dentro desse workshop... Planejamento. Como você planeja a sua sucessão e a sucessão da sua empresa. Sim. Né? Porque muitas vezes o seu filho não quer ser o seu sucessor. Exatamente. Tem isso. Muitas vezes você cria o patrimônio, você cria tudo lá e o filho fala, não é isso que eu quero para mim. Então tem que entender isso. Então assim, nós vamos falar, mas é um assunto que dá para falar aqui a noite inteira, sim. mais de 1 hora. Mas nós vamos fazer um workshop, então já estão convidados para isso, para estar nesse workshop. Provavelmente vai ser dia 12. Acompanhe as redes sociais, vocês vão ficar sabendo. Sim, vai ser muito legal. Vai, com certeza. Porque não vai ser só sobre empresa, o pessoal vai sair transformado de lá. Com certeza. É que o problema, isso a gente vê sempre em cliente. Sempre espera dar ruim para procurar alguém para poder resolver o problema. Deu ruim, vamos chamar o advogado. Os números deu ruim no parte financeira, vamos chamar a consultoria financeira. Não, vamos mudar isso. Eu vou trazer a mentalidade. Vamos trazer uma consultoria financeira para olhar os nossos números, nos direcionar, fazer um planejamento. Ali acabamos de começar o ano de 2025. A gente faz um planejamento, um forecast, vamos entender o que a gente consegue melhorar, reduzir custo, enxergar que às vezes quem está dentro olha só de dentro ali, é o que você falou, é a expertise do empreendedor. Eu sei fazer, pode deixar que eu faça. Então ele está olhando de dentro para fora. Então ele está olhando os problemas que ele tem ali, não, pode deixar que eu resolvo. Só que a gente vem de fora e enxerga, fala, cara, às vezes um insight. Então assim, por quê? Não, pode deixar que eu sei, é a melhor coisa, eu faço. Só que quando nós entramos, já entrou com um problema. Então agora nós estamos reajustando, olhando onde está o problema, então nós enxergamos. Mas se ele fizesse antes, né, o seu empresário vai lá e contrata, traz alguém antes, a gente já consegue enxergar antes e já trabalhar para que aquilo não aconteça. Uma das questões que a gente precisa abordar são as fases da empresa. Então, nenhuma empresa ela nasce pronta. Sim. Ela vai ter um amadurecimento, né? Ela vai passar ali por uma maturação de como isso acontece. Então, normalmente, a empresa vai enfrentar 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de estruturação.
essa fase, ele realmente, ou ele tem dinheiro para bancar, ou ele vai vender o almoço e vai comer a janta. É normal. Sim. E vai ter mesmo... E boa parte dos empresários, empreendedores começam nisso, vendendo almoço e comendo a janta. Então, mas aí é onde está o problema. Ele começa vendendo almoço e diz assim, não posso ter um consultor. E aí, muitas vezes pode. Porque um consultor, quando ele vai entrar nessa fase, ele vai entrar também com uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então, ele já começa, pelo menos, ele não precisa ter um assessor ali, né? Uma assessoria mensal, mas uma consultoria que ele faça, sei lá, periódica, de, eu vou montar uma empresa. Quais são os cuidados aqui? Planejamento. A estratégia que eu estou fazendo. Quanto custa um planejamento? Quanto custa um diagnóstico, um prognóstico? Porque são vários produtos que podem ser utilizados dentro desse universo. A gente fala reestruturação, mas também é no início ali o planejamento, a estruturação da empresa. Então, assim, esse empresário, se ele já faz isso, como, por exemplo, não tenho como manter uma assessoria jurídica, ok, mas faz uma análise. Talvez se ele investir um pequeno valor, que não é também, né, não é impagável, é um pequeno valor que talvez no começo do processo dele, ele investe nisso para criar esse planejamento, esse diagnóstico, entregar para ele e falar, cara, segue assim que vai dar bom. Ele economizou milhões que ele não percebeu. Além de ele ter economizado milhões, ele economiza a saúde dele. Sim. Porque essa coisa que tem de workaholic, não, no começo da minha empresa você tem que trabalhar 20 horas por dia. Não é assim. Tudo bem, você tem que trabalhar 16, mas, não precisa ser 20. Mas se percebe, como eu estou dizendo, é uma questão de mentalidade. Então, essa é a primeira fase de uma empresa. A segunda fase que ele vai enfrentar é a fase de solidificação. Ele vai ali... Então, primeira fase... Estruturação. Já vai pegando a dica. Primeira fase, estruturação. Segunda, solidificação. Onde ele vai sedimentar os processos, onde ele vai sedimentar o mercado. Tipo assim, ele aterrissou, é onde a poeira vai baixar. Tô no mercado, tô posicionado, tenho clientes, já tenho definição de fornecedores, já tenho uma estrutura lá, um PCP. Ele começa a poder dizer que ele é uma empresa. Sim. Então, aí, se ele tem ali uma assessoria, essa assessoria já vai começar a verificar em qual ponto que ele pode já crescer. Sim. A terceira fase é a fase de procedimentalização, processos. É onde, eu tô com o meu fluxo legal, eu pago os meus impostos, os meus funcionários estão registrados, tá tudo bonitinho. Então, agora eu tenho que procedimentalizar. Eu tenho que criar processos, eu preciso criar políticas. Tem empresas que já começam assim. Perfeito. Tem empresas que têm anos e não tem desse processo. Mas não tem. E aí é onde acontecem os grandes problemas. A recuperação, normalmente, começa nesta fase. A recuperação da empresa. Que ele começou, ele fez o primeiro passo, estruturação, aí foi lá, solidificou. Só que quando ele solidifica, ele levanta a mão e fala, pronto, agora tá tudo certo. Aí não tem processo, ele quebra. Ele quebra. Porque quando ele solidificou, ele começa a achar que a vida dele tá resolvida. E não, ele ainda tem 2 fases para passar. Quando ele não tem processo, ele não tem controle. Sim. E aí ele começa a crescer de forma desordenada. Então, ele não tendo controle, quem faz o teu financeiro? A gente sabe como é isso. Sim. Né? Já temos clientes em comum que a gente enfrenta um problema muito sério. Porque o financeiro fala, não, eu paguei. Mas cadê o processo? Cadê o procedimento para fazer esse pagamento? Não tem controle. Ele olha e fala, sou uma empresa que já estou sólida, já passei pelo processo, estou sólido, estou no mercado, grandes marcas compram de mim, já sou reconhecido, só que aí ele no processo... ele não. É onde ele quebra. E aí ele não entende por que ele quebra. Porque ele vira e fala assim, mas eu tenho um faturamento de 1 milhão por mês. Eu tenho 3 mil clientes. Essa dívidazinha aqui de X milhões? Não é nada. É tranquilo para pagar, porque eu faturo 1 milhão. Só que você fatura 1 milhão, mas você não tem processo. Você não sabe quanto que efetivamente você tem de custo. Você não sabe qual é a sua margem. Você quer entender que uma empresa ela não tem processo?
É chegar no empresário, chegar lá no responsável quando você faz uma reunião e pergunta para ele assim, quanto que sobra na última linha? E você olha para ele e você vê aquele ponto de interrogação na cabeça dele, ele assim, joga tipo... um valor, né? Só pra não, ficar sobra, chato. Não, sobra X valor. Não, em percentual, não. Aí eu brinco com alguns amigos que sempre falam isso, se o cara não sabe o número, ele fala 30%. 30%. Não, na última linha é 30%, sobra 30%. Então, entra na linha do processo, ele não sabe. Aí ele olha pro número lá, né, na faturamento, cara, fatura 1 milhão. Só que ele não sabe as deduções que ele tem embaixo. E o que mostra que ele está tão errado que 30% ele não tem nem noção. Que é uma margem muito alta de lucro. É uma margem alta, que às vezes que sobrou de contribuição. Margem de contribuição é para ele pagar um monte de coisa que falta para a última linha sobrar 6%, exatamente. Dependendo. Então, assim, quando ele fala 30%, a gente tem certeza de que ele por não dentro sabe. Então, assim, não fala em 30%. Se a gente perguntar qual que é o percentual da última linha, fala 10, cara, não sei. Se quer chutar um número, chuta de 10, 12. Porque a gente que sabe tecnicamente isso é impossível, né? Uma pessoa que tem 30%, assim, não é Brasil. O custo brasileiro não deixa isso. Eu tenho um cliente que ele veio crescendo muito. Ultimamente até a gente precisa trabalhar alguma coisa lá. Então provavelmente vou ver se a gente vai falar sobre isso também. Porque tem pessoas lá, ele não é... Precisam fazer um contrato que essas pessoas vêm diariamente, são pessoas por dia. E por incrível que pareça, a gente olhou na última linha de todos os clientes que já passaram, de todos aqueles que nós fazemos análises internamente, é o nosso serviço. O serviço automaticamente ele deixa um pouco mais de margem, sim, né? Claro, e esse cliente é serviço. E assim, nós fizemos análise dele nos últimos trimestres que nós passamos lá agora e deu 33,7% de rentabilidade. Excelente. Quando eles estavam aqui ontem, vieram aqui, a gente abriu. Quando eu olhei, as meninas fizeram toda a análise e tudo, e eu olhei, era à noite aqui. E aí, trabalhando 16 horas por dia. Ontem à noite, era 7 horas da noite, eles chegaram aqui, ficaram quase até as 10. Então, assim, nós olhamos tudo, eu falei, nossa, tudo isso, alguma coisa ela esqueceu de passar. Mas não, nós abrimos o extrato junto aqui, falou, cara, entrou isso e saiu isso e tá tudo certo. Então, assim, mas são algumas exceções. Para passar de 30% é muito difícil. Então, depende muito do negócio e o custo que você tem. Porque eles não pagam aluguel, eles têm um negócio... Então, e aí é uma questão bem legal, né? Porque quando você tem um cliente desse que já tá fazendo a procedimentalização e começa a entrar para questões de estruturação, na verdade, a gente não vai chamar de estruturação, mas essa questão de procedimentalização, processos, né? E entender o controle da empresa, aí ele passa para o quarto nível, que é o nível de excelência. Aí quando eu tenho um nível de excelência, aí eu já posso falar em certificações, sim. Eu posso falar em ESG, eu posso falar em governança corporativa, que é onde eu começo a mostrar, abrir BI, eu consigo mostrar para o mercado que a minha empresa é uma empresa sólida, é uma empresa que ela tem toda a procedimentalização, ela tem estrutura, não é qualquer coisa que vai abalar. Sim. E aí esse mercado começa a olhar para você e se interessar pelo seu negócio. É onde começa a aparecer as fusões, as aquisições, né? Que é um trabalho de M&A. Sim. Não teria, não é por prazo, digamos assim, 1 ano, isso não. Na verdade, é saber fazer as coisas em cada etapa. Eu estruturei certinho, legal. Agora eu estou passando por um processo de solidificação, solidificou, entendi tudo, fui pro processo, montei todo o processo, estruturei tudo. E aí vou para o quarto que é de excelência. Excelência? Isso, de excelência. Então, assim, pode ser algo que é 1 ano, 2 anos, como pode ser 5 anos para chegar no processo de excelência. E tem empresas, como a gente sabe, que às vezes para no 3º e não sai. E não sai, é difícil. E a maioria é verdade falando isso. E também eu tenho clientes, eu tenho um cliente específico, que é meu cliente há muitos anos, que ele chegou na excelência e chegou à conclusão que a excelência não vale a pena. Nossa, sério? Sério. Porque ele fez tudo e chegou lá. Para ele manter todas as certificações, eles são prestadores de serviço da Embraer. Então, assim, a Embraer exige uma série de certificações. E eles começaram a entrar nessa onda da certificação. Então vamos fazer Kaizen, ISO, 14 bolinha, tal, a mais top que tem e tal. E eles começaram
e eles contrataram uma assessoria na época, inclusive excelente, da Fundação Dom Cabral e tal. Só que aí começaram a dar uma série de cursos. Enfim, eles realmente deixaram a empresa no nível de ponta. Só que quando chegava no final da feira, era prejuízo. Porque o custo para ele manter toda a certificação operacional foi... Assim. Então aí foi assim, foi uma coisa tão engraçada, porque eu trabalhei 20 anos para eles. É que chegaram numa excelência não quer dizer que ok, agora tá tudo, ou seja, tem um trabalho gigantesco para manter o nível de excelência. É uma melhoria contínua. A melhoria contínua. E aí é onde você tem que ter pessoas junto de você e o próprio empresário, a sensibilidade de entender o seu negócio. Você tem que ter essa sensibilidade, né? O empresário, ele precisa estar... nós temos no desenvolvimento humano, existe uma tese de uma professora americana, tal, que inclusive foi a tese de PhD dela, sobre mindset. Inclusive é um livro muito famoso. Sensacional, Mindset. Então, assim, se a gente colocar lá a questão do mindset, né, fixo, e o mindset de crescimento, né, a mentalidade fixa e de crescimento, o empresário, ele precisa ter uma mentalidade flexível, ele precisa ter uma mentalidade de crescimento, inclusive para entender o momento de avançar e o momento de retroagir, porque às vezes é necessário. É necessário você dar um passo para trás, o que eu digo. Às vezes é necessário você dar um passo para trás, recalcular a rota, para pegar impulso. Para pegar impulso, né? Já. E depois você vai. Isso é física. É física, dá um passo para trás, pega impulso para você ir. Mas quando a gente, entrando nisso, como você falou da mentalidade. A mentalidade, ela pode ser também uma crença limitante. O cara pode entrar numa crença limitante, ele ter uma crença nele limitante que não deixa, talvez, ele ter uma mentalidade próspera. Não, na verdade, são coisas distintas. A crença e a mentalidade são o mindset. Eu posso ter, por exemplo, pessoas fantásticas que têm uma capacidade, pode não ter questões relacionadas à crença e ter uma mentalidade fixa. Por exemplo, uma pessoa que acredita muito naquilo que ela defende, por mais que você tente tirar ela daquilo e trazer outras opiniões, um outro ponto de vista, ela não cede. Então todos nós, em algumas coisas, nós temos uma mentalidade fixa. Por exemplo, nós somos cristãos. Sim. Nós temos valores cristãos que são inegociáveis. Sim, exato. Então, neste ponto, nós temos uma mentalidade fixa. Tem coisas na nossa vida que nós temos uma mentalidade fixa e tem coisas na nossa vida que nós temos uma mentalidade de crescimento. Então, são questões que são distintas. Agora, as crenças limitantes, como você falou, crenças, por exemplo, aí a gente entra pro emocional. Realmente, aí é um outro capítulo relacionado à questão das emoções. Isso impacta muito a parte quando a gente fala do emocional, na verdade, de uma crença que direciona para medo, direciona para um cara começar a ter algumas coisas, né, gera tristeza, aí começa, querendo ou não, traz mania de depressão ou ansiedade, que hoje é o auge do momento das pessoas serem ansiosas. Eu sou um pouco ansioso, tanto que às vezes eu vou até atropelando. Você está falando uma coisa, eu já estou pensando lá na frente em outro assunto. Dentro da linha da psicologia positiva, existe a inteligência positiva, tá? A inteligência positiva foi desenvolvida também por um psicólogo, Cesar Charmin, o nome dele. Uma tese muito, muito legal. E ele explica o seguinte, que para você ter uma mente positiva, que é onde te dá condições de você alcançar as coisas, você tem que eliminar, você tem que se sobrepor aos seus sabotadores. Sim. E ele diz que a nossa mente, ela é composta de 10 sabotadores. E 10 sabotadores. A gente acha que tem um sabotador, tem uma relação gigantesca. E esses 10 sabotadores, eles são divididos em vários. Então, por exemplo, você tem o sabotador crítico, que é esse que eu acho que, assim... Eu acho que tem 3 sabotadores que são
que se encaixam dentro de um perfil empresário. Primeiro é o crítico, que é assim, ele sabe tudo e ninguém sabe nada. Ele, como alcançou um padrão lá de sucesso na vida, então ele acha que ele sabe, que ele não precisa ser ensinado, ou ele não precisa de mais nada. Então, esse sabotador, eu acho que é o maior problema do empresário no nosso país, porque ele não aceita ouvir que ele está errado. Eu já sentei em mesas com empresários que eu tive que desfalar o que eu estava falando se eu não quisesse perder o contrato. Porque é aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mesmo, a gente tem que descer. Mas eu já tive em mesas assim, que eu apresentar, por exemplo, uma estratégia e dizer, você tem que seguir isso aqui. Não, você tá louca. Não vou fazer. Não, e aí eu, não, então, tudo bem. Se não, a tomada de decisão é sua. Você é o dono aqui. Você é o chefe. Não, chefe, vamos fazer o que você quer. E eu, assim, com muito tato, voltar atrás de tudo que eu tinha apresentado, porque aquilo para ele, assim, afrontava tudo que ele ia ter que abrir mão de orgulho, ele ia ter que abrir mão do nome, porque ele ia ter que abrir mão de deixar de talvez ir para Orlando naquele ano. E quando você começa a mexer nisso na vida do empresário, realmente ele, nesse sentido, ele dá aquela recuada e fala, peraí, eu sei tudo. Não e é aí, assim. Esse sabotador, ele é muito forte porque ele chega e fala assim, quem é você? Você sabe como eu construí essa empresa? Eu comecei com 70 metros quadrados e olha o tamanho que é essa empresa hoje. E aí você fala, não, tá certo. Eu fiz tudo isso. Então assim, aí ele vive de passado. Só que ele não consegue ver o problema atual. Tá, você fez, mas isso vai se degringolar. Vai acabar se você Você fez, você começou em 70 metros quadrados, você conseguiu estruturar ali, começou a parte do processo de estruturação, mas, cara, isso cresceu. Chega uma hora que não dá conta você tomar conta sozinho. E a gente encontra muito isso, né, no nosso dia a dia, que é o cara que falou assim, não, eu montei isso, eu fiz, eu faço. E não tem uma pessoa que cobra ele. Porque assim, o empresário, quando ele vira empresário, tal, que ele tem pessoas trabalhando para ele, automaticamente as pessoas que trabalham, querendo ou não, elas geram um certo respeito pelo empresário ali, pelo chefe, digamos assim. Então ela sempre vai ficar mais recuada, ela não é aquela pessoa que vai cobrar dele. Se ele falar, não vou fazer, tá bom, não vai fazer. Não vou. E as pessoas acabam sendo subordinadas, sim, claro. Ela acaba aceitando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E nós, consultores, assessores jurídicos e tudo, né? A parte jurídica, a parte de consultoria, nós somos o cara que vamos lá e vamos de frente com ele. Fala, não dá, meu. Aí quando encontra uma pessoa assim que ele contrata, muitas vezes ele não contrata por causa disso. Que o consultor vai brigar com ele, vai bater de frente e falar, cara, não é fazer isso. Não, a empresa é minha, eu faço o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Aí realmente a gente enfrenta muito. Eu falo que eu tenho assim os tipos de empresários, né? Então você tem o empresário equipe. É o equipe, eu sou a equipe. Ele faz tudo. Então ele é central. Não é que ele não faz, não é que ele faz. Ele tem uma série de empregados, mas os empregados não podem fazer nada se não tiver por autonomia, a autorização dele. E muitas vezes eu sentei com pessoas profissionais fantásticos, de sentar e falar, e aí, o que você acha? Olha, eu aqui faria isso. E assim, da pessoa realmente ter ideias que eu falava, meu Deus, se fizesse isso... E por que não faz? Não, porque não permite. Não, mas eu tentei falar lá com o fulano, mas ele não aceitou. Não, nem adianta. E assim, e às vezes, quando aceitava alguma coisa, chega no outro dia e desfazer o que foi feito. Então, esse é um problema, por exemplo, emocional que a gente enfrenta, que aí sim a gente está dizendo nós poderíamos de um fazer sabotador. Nós poderíamos fazer um capítulo, um episódio só falando de emocional, né? Que nós abriríamos todas as linhas emocionais e entraria cada uma, porque assim, precisamos criar uma... Quando você tem problemas emocionais, automaticamente eu falo assim, que problemas, meu ponto de vista, problemas emocionais igual a procrastinação. É que a procrastinação é um sabotador. É um sabotador. Então assim, se você tem um problema, você se sabota numa procrastinação. Eu vejo isso. Quando você dá alguma coisa ruim, geralmente o cara tem um problema ali, atacou o emocional dele, fiquei triste, tô desanimado, ele procrastina. Pra gente, todos os vícios emocionais, a grande parte dos vícios
elas são, a fonte delas é o medo, o orgulho, porque o orgulho, onde está a fonte? É o medo de ser rejeitado. Uma vez você me disse algo que eu nunca mais esqueci. Uma vez numa conversa no seu escritório, você me falou assim, o ser humano, a primeira emoção que ele sente é o medo. E eu lembro que no dia eu falei assim, a primeira emoção me deu aquela interrogação assim, por que primeira emoção é o medo? Aí você me trouxe a analogia que lá, quando a mãe descobre que está grávida, a primeira sensação que ela tem, mesmo que ela queira, o filho, a primeira sensação é o susto, é o medo. E aí por isso você falou, então o medo ele é terrível. O medo ele é. Mas o medo é uma coisa que a gente tem que entender, que as emoções elas existem para criar movimento na nossa vida. O nosso mentor emocional é a primeira coisa que ele fala, né? As emoções elas existem para criar movimento. E é verdade, a gente precisa ter medo, precisa ter raiva. Precisa ter raiva, alegria, tristeza. Porque fazem parte dessa montanha-russa das emoções. Mas o que acaba acontecendo nos vícios emocionais, que são os sabotadores, enfim, é que isso cria um looping. Né? E muitas vezes esse looping, a pessoa ela fica ali e não consegue sair. Não consegue entender que ela está. E ela não quer sentir aquilo. Mas, por exemplo, um sabotador da procrastinação. A procrastinação é o medo de errar, o medo de não dar certo. Então, para não dar certo, para eu não me frustrar, eu já não vou fazer. Eu não faço. E ali eu vou segurando. Um outro sabotador é o perfeccionismo. Eu só vou lançar esse produto quando ele estiver perfeito. Eu era muito assim. Eu só vou fazer. É um medo. Eu sempre fui muito perfeccionista em tudo que eu ia fazer. Então, assim, a gente temos cursos online gravados hoje, temos tudo que está acontecendo aqui, foi porque eu venci um pouco disso. Porque senão eu não conseguiria. Foi claro através que existe também um pouco do próprio perfil, né? Da própria personalidade, porque nós temos vários... a gente tem um monte de coisa. Nossa, tem um monte de assunto. Mas a gente tem Quando fala em personalidade, é o planejador, analista, executor e o... Analista, executor... Planejador e comunicador. Isso. São os 4 perfis. São os 4 pelo método DISC. Tem vários métodos, né? Tem o MBTI, tem vários métodos. Os temperamentos, até Aristóteles falava, né, sobre os temperamentos, enfim. Mas basicamente o analista, que é o seu perfil, né? Se eu não me engano, é o planejador, planejador. É o planejador. Ela me olhou a primeira vez no escritório, ela falou: você é planejador. Eu falei, né? Então, mas, por exemplo, o analista, uma pessoa que tem um perfil de analista, ele é mais reticente, porque ele precisa, o racional dele é mais forte. Então, ele não vai muito pelo emocional, né? Ele precisa ter ali tudo planilhado, tudo certinho. Então, ele é um pouco mais perfeccionista do que, por exemplo, um executor. O executor é o que a gente chama de italiano, vai a bruciapelo, né? Tipo assim, vai do jeito que vai e acabou. Comunicador ele já não faz e nem planeja, ele vai lá e só fica comunicando. O comunicador é o cara que tem que estar em vendas. Você não pode, por exemplo, colocar um analista em vendas. Você não vai vender nada na sua empresa. E você vê, e você só consegue saber isso se você tem alguém que te explica, que te conta, né? Então, assim, hoje a gente tem no mercado consultores que fazem esse trabalho de ir na sua empresa, fazer assessment, né? A gente tem hoje dentro da Borba a gente tem um produto, braço, um setor mesmo, legal, né? Onde a gente desenvolve políticas e tal, e a gente faz essa parte. Nós temos um cliente comum que vocês fizeram, né? Que eu participei até, fez tudo. Sim, e é muito legal, porque você resolve conflitos dentro da empresa. Porque eu até brinco, sempre conto isso até nos treinamentos, você já participou e sabe, né? Que a minha vida foi outra, a minha vida matrimonial. Eu sou casada há 35 anos e a minha vida matrimonial mudou completamente quando eu entendi que o meu marido era analista. E você executora. Então, assim, é o sol e a lua. Eu preciso conta essa história do que aconteceu lá do vidro, ia quebrar o vidro. É muito engraçado o que aconteceu. Na verdade, nós morávamos num sobrado, né? Hoje eu moro num apartamento, mas morávamos num sobrado que eram 3 andares. Nós entramos pela garagem e a minha empregada tinha fechado a chave
por dentro na cozinha, então a gente só não tinha como entrar. Então ele teve que escalar e entrar pela porta de fora da cozinha. E essa porta tinha uma parte de vidro, ela era metade madeira, metade vidro. E era assim, 2 horas da manhã, a gente chegou muito tarde, tinha ido para São Paulo, e ele falou para mim, vai lá na minha caixa de ferramenta, pega E eu falei, que caixa de ferramenta? Quebra logo o vidro. Quebra logo esse vidro e abre a porta. E ele, não, eu vou tirar. E eu assim, 2 horas da manhã, super cansada, e eu fazia assim, calma, Silvia, é o executor dele, é o analista dele que tá falando, é o analista dele que tá falando. Pois enfim, eu fui lá, peguei as ferramentas, ele foi com todo carinho, tirou, não quebrou o vidro. E realmente abriu a porta. Eu teria como quebrado, executor, teria cortado a mão provavelmente quando for tentar abrir, mas exatamente, entender o perfil, às vezes até no relacionamento, exatamente, você trouxe uma situação, precisamos entender no relacionamento, porque às vezes até a gente tem um perfil, a esposa é outro, e geralmente vai dizer isso, porque se for igual vai dar muito atrito. E é importante o empresário entender qual é o perfil dele também, porque às vezes tem um empresário que ele tem um perfil mais analista, ele não gosta de falar com o empregado, ele não gosta de estar lá na indústria mesmo, ou conversar com o cliente, porque o que ele gosta é às vezes de estar projetando, por exemplo, projetando o produto dele, ele é um analista, ou ele gosta de estar vendo planilhas, Então, aí o que acaba acontecendo? Eu preciso vender. Mas eu não consigo vender. Você não nasceu para vender. Você tem que contratar uma consultoria de venda. Você precisa contratar alguém que consiga te levar ao nível de venda. Exato. Ou você vai contratar um vendedor, ou alguém que te ajude nisso. Então, quando o empresário consegue entender, ou também um excelente vendedor, o cara vende até a mãe. Só que ele nunca vai sentar para ver os números dele. Não vai. Ele vende, traz um monte de venda, mas não olhou para os números, não sabe como que vai. Ontem eu tenho um cliente meu de anos que ele é médico e ele roda o Brasil todo, ele faz uma cirurgia super complexas, tal, então ele dá mentoria nessa cirurgia. Conclusão, ele marcou ontem 10 horas da noite para falar, para você ter uma ideia. E ele tem algumas coisas da empresa dele, e a gente analisando. E eu queria explicar como estão as coisas, tem alguns processos, como é que os processos estão. Ele, tá bom. Não, tudo bem, depois você vê isso daí, Então, assim, é uma pessoa altamente executora. Você não adianta para um executor tentar explicar o ponto de equilíbrio que é formado pelos custos. Não, assim, tá dando dinheiro, tá? Então tá bom. Então, isso tudo também é importante. O empresário, ele tem que ter esse feeling. Eu não vou colocar no RH uma pessoa analista. Ele pode ser excelente na folha de pagamento, mas ele vai tratar mal o seu funcionário. Isso é essencial, entender. Eu não posso colocar nas vendas um planejador. Porque você não vai vender, ele vai vender, só que ele não vai ter a motivação. O planejador até vai porque ele atende todas as áreas, ele vai planejar, analisar. Só que o planejador, ele gosta de ficar na zona de conforto dele. O planejador é assim, a empresa tem uma estrutura, legal, então eu vou aqui. Chegou o comprador, ele vai vender maravilhosamente bem, mas ele não consegue chegar na porta de uma empresa, bater e falar, tô vendendo. O comunicador, ele vende dentro do elevador, o comunicador vende na fila do banco, o comunicador eu também acho, é um perfil, assim, para vendas eu falo, é essencial uma empresa. Então, precisa ter esse feeling, né? Precisa ter. E aí, tudo isso como que a gente consegue? Só tendo um conhecimento, buscando ajuda, né? E uma pergunta pra gente caminhar pro encerrar antes, né, até apresentando aqui. Você também conhece a Palas Personalizados? Né, que fez essa xícara aqui até com a minha assinatura aqui, ó. Nossa, eu achei linda. Foi, WCast, ela, parceiros nosso, amigo, como vários parceiros, me deu essa xícara, trouxe essa xícara pra gente aqui. Eles têm uma estratégia, só abrindo rapidinho um parênteses, eu já volto na minha pergunta que eu quero fazer. Eles têm uma estratégia muito interessante, uma ideia interessante. A Palas, por quê? O que eles fazem? A ideia deles é trocar descartável dentro da empresa. Entrou um funcionário, eles vão dar uma xícara,
caderninho e tal, mas assim, cada um tem sua xícara. E cada um tendo sua xícara, ele elimina todo o desperdício de papel, desculpa, de copo, tudo. Sempre tá comprando copo descartável, elimina o lixo e traz a xícara para todo mundo. Isso é muito legal pra gente que faz políticas, e nós, né, nesse braço da Bárbara, nós temos esse braço dentro da Bárbara de recursos humanos, isso é um endomarketing. Exatamente o que eu ia falar, e nós conversando sobre isso, ele falou, cara, acaba sendo um endomarketing, porque o cara chegou de manhã e foi tomar um café, ele vai lá, tirou uma foto, trouxe, porque ele tem ali com a caneca, ele tirou a foto tomando café e tal, você trouxe o endomarketing para dentro da empresa, e automaticamente o colaborador que está fazendo aquilo, está levando o marketing para a rede social dele ali. Sim. Então, gratidão pela caneca que hoje não está tomando nela. Nossa, mas linda, eu vou mandar fazer também. Pronto. Ó, Palas, já vamos fazer da Borba. E é azul também, um azul mais escuro, mas vamos fazer da Borba. Eu tenho vários parceiros aqui, Borba Coturnieri, parceirinha advogada. Então, vamos fazendo e trilhando muitos caminhos pelo que Deus vem fazendo pela gente, colocando pessoas no nosso caminho. Com certeza. Mas vamos lá, nós já deve ter passado de 1 hora já, né? Deve ter ido embora, nós gostamos de conversar. Junto eu e a Silvia, né? Vamos ficar a noite inteira conversando. Você tem que marcar de ir pra Boituva, passar um final de semana junto. Estamos esperando você lá. Nós vamos marcar. Deixa eu passar essa agora, já eu faço treinamento lá de cartão de crédito, a gente marca isso e vamos pra Boituva. Dentro disso que nós vínhamos falando, né, do tipo da pessoa, se ela é analista, se ela é um executor, para um caminho de encerramento, eu tenho como mudar um perfil de uma pessoa, ou ela consegue mudar, de repente ela é uma executora e tem um trabalho para poder fazer... Não, mudar não, porque isso faz parte da essência. Da essência, sim. O que acaba acontecendo é que eu consigo equilibrar os perfis. Você sempre vai ter uma tendência maior. Então, por exemplo, você é um planejador, a sua tendência sempre vai ser essa. Mas você consegue sim desenvolver os outros perfis. Porque talvez, dependendo do perfil que você tá, você possa estar gerando problemas para você. Por exemplo, eu sou um planejador. Então, o planejador, ele vende, ele faz as coisas. O cara que é comunicador, ele vende mais fácil. Sim. Então, muitas das vezes, eu como planejador, se eu fosse um analista, que eu não tenho esse feeling de chegar no cliente, vender, porque nós temos amigos, né, que o cara no elevador, ele vende mesmo, exatamente, já vendeu no elevador. Mas, entende-se que nós, empresários, precisamos ter esse outro feeling também de um comunicador, porque nós estamos todo dia vendendo. Então, por isso que eu falo, se tem como você aperfeiçoar uma outra área sua, não sei se conseguiu me compreender a minha pergunta. Na verdade, são 2 pontos aí que a gente tem que trilhar. Apesar de existir essa tendência maior, nós, dependendo de cada momento da vida, a gente cicla entre os perfis. Então, assim, eu sou executora. O meu perfil maior vai ser executor, mas às vezes está muito próximo, por exemplo, o perfil de comunicador. Por quê? Porque eu estou muito ligada naquele momento a estar fazendo venda ou a estar atendendo mais cliente. Às vezes, quando eu estou num projeto, por exemplo, que está me demandando um trabalho, um estudo, o meu analista cresce. Sim. Então, isso é um ponto. O outro é quando eu trago para minha consciência a necessidade. Porque tudo nas emoções é assim, a gente tem nossa emoção, que ela acontece, você querendo ou não, Sim. Você não tem controle, mas quando você traz a sua emoção para sua consciência, você passa a conseguir ter esse controle. Por isso que chama inteligência emocional. Você traz para a inteligência a emoção. Neste caso do temperamento, quando você percebe ou você sente, como você falou, você já trouxe para sua consciência, você já mudou, você já evoluiu. Sim. E a partir daí você consegue ir trabalhando. Eu mesma, eu tive que fazer esse trabalho, eu pessoalmente, porque o meu executor era muito forte e o meu analista era 0. Então, muitas vezes eu fazia uma petição, um recurso, eu tinha que mandar uma pessoa revisar. Eu não podia mandar, porque eu penso tão rápido que às vezes eu pensando, o meu seu executor foi lá, então, assim, atravessou, fez tudo rápido. Muitas vezes, e como o Elidiel, ele é analista, ele sempre foi meu revisor. Ele falou assim, eu entendi o que você quis dizer aqui, mas você não disse isso.
Aí eu falava, então arruma. Então, assim, porque quando e aí eu comecei a perceber, falei, não posso ficar não tendo segurança no que eu tô fazendo porque eu tô com a mente muito acelerada ou o meu executor tá muito alto. Isso acontece muito, é óbvio, quando você tem muita coisa, você tem uma demanda, né? O seu vai para lá. Mas é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Vamos fazer. Tudo é possível para aquele que crê. Verdade, né? Vamos fazer só falando desse emocional e de tipo de personalidade, como isso impacta na vida e como você pode ajustar isso. Tem até uma questão muito legal que a gente precisa também fazer que é o RH nas empresas. O que é verdade. Porque dentro de todas essas etapas que a gente falou, existe uma peça-chave que é a gestão de pessoas. Se você não tiver uma gestão de pessoas... Você perde pessoas. E você perde a empresa. Porque se você estiver com as pessoas erradas, ou com pessoas desqualificadas, ou com pessoas desmotivadas, essas pessoas vão derrubar a sua empresa. Então, eu já cheguei em empresas que falam, não, a empresa tem tudo, a empresa tem produto, a empresa tem venda, a empresa tem processo. E onde está o problema? Por que a empresa não vai? Vamos ver, a base era as pessoas. A base era as pessoas. Então, assim, eu acho importante colocar isso, porque isso é um ponto crucial. Bota aí, equipe, assunto para nós falarmos RH. Muito importante. Bora, não, nós vamos marcar. Nós vamos falar aqui, nós vamos fazer nem podcast, vai ficar horas aqui conversando. Mas, doutora Silvia, eu queria agradecê-la imensamente por esse carinho, por ter vindo aqui, estar junto de nós. Estar junto, a gente sabe, né? Nossa parceria aí, uma parceria sólida, uma parceria de sucesso. Rimos juntos, choramos juntos. Não, vem altos e baixos, vem os... juntos. Mas vem para nos fortalecer. Com certeza. Né? Que num dia de algumas coisas que aconteceu, me deu aquele baque, rapaz do céu, né? Mas tá bom, aí no outro dia você vê, você fala, vem para fortalecer, vamos resolver, dá tudo certo. São aprendizados. E é isso, a gente é o passo para trás para pegar impulso e ir para frente. Certeza. Então, gente, eu queria agradecer quem com certeza vai assistir até o fim, porque foi sensacional essa conversa, foi de muito aprendizado. Eu mesmo, toda vez que eu sento com a doutora Silvia, eu aprendo muito. Então, eu amo ouvir ela falar, porque o que tem de bagagem. Então, vamos já marcar alguns próximos episódios e fica aí na lista de vocês, no to-do, sobre esse workshop que vai ter para vocês empresários. Alguma palavra agradecendo? Agradeço realmente a confiança. Para mim, isso é muito bom. Eu falo com muito prazer, porque é a minha missão. E estamos aqui. Quando você precisar, quando quiser, a gente... Vamos trilhando esse caminho juntos. A gente quer trabalhar e ajudar realmente a mudar o nosso país, porque eu acho que nós temos pessoas fantásticas, né? Nós temos pessoas maravilhosas e que precisam, às vezes, de uma oportunidade. Verdade. Excelentes empresários que precisam só de um afinamento ali. É encontrar com a gente no caminho, que nós vamos ajudar você Exatamente. A passar para o próximo passo. Com certeza. Com certeza, subir os degraus. Gente, gratidão aos parceiros, amigos e quem assistiu. Muito obrigado, a gente fica por aqui, mas não deixa de seguir. Segue Borba Poltronieri. Como que é o arroba lá? Arroba Borba _Poltronieri. Tá, nós vamos deixar no vídeo e vamos deixar na descrição também para seguir o escritório. Quiser seguir a Silvia também, depois passa a gente colocar aí. DaniloTeles.oficial e a Bluepeak Consultoria também. Vai deixar tudo aí, gente. Segue a gente, se inscreve e com certeza você não vai se arrepender. É só cada dia mais insights para ajudar você a alavancar a sua empresa. Muito obrigado, gratidão e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.